Alô, alô, Associação Espírita Célia Xavier. Fala, rapaz! Pois é, né? Nesses tempos aí de coronavírus, estamos todos por uma questão de segurança dentro de nossas casas. Aqui, improvisando um estúdio dentro do carro, na garagem, porque pelo menos, como eu não tenho microfone profissional, não sou youtuber, aqui, pelo menos no carro, a gente tem um silêncio, né? Aí os sons externos não vêm aqui. Então, acho que para o bate-papo o que mais interessa é a qualidade do som. E a gente aproveita, né, essa tecnologia que a gente dispõe hoje para a gente ficar perto, mesmo que seja de forma virtual. Bom, vou fazer aqui uma rápida apresentação, até porque vai estar aí no nosso Instagram, no nosso YouTube, e as redes sociais são algo universal, então, claro, a gente pode... 90% das pessoas que irão assistir esse vídeo são aí da nossa Casa Espírita, a Casa de Célia, mas sempre pode ter um companheiro, uma companheira de outra cidade, de outro estado, até mesmo que está fora do Brasil, né? Pode assistir esse vídeo. Então aqui, prazer, eu sou o Marcos Papa, eu hoje faço parte, né, da equipe de evangelizadores da infância e também da equipe de coordenação da mocidade da Associação Espírita Célia Xavier, que fica no bairro Prado, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E a gente está fazendo uma sequência aí de vídeos, né, para que durante essa quarentena em relação aí ao coronavírus, a gente possa passar aí algum conteúdo aos nossos jovens. Mas seja extremamente bem-vindo, mesmo você sendo de fora. Esse vídeo aqui é para todos nós, para todas as idades. É só chegar junto aqui e colar com a gente. Pois bem, a doutrina espírita, em momentos de acontecimentos muito graves, nós espíritas sempre somos muito procurados, né? Eu tenho certeza que você, eu, seja no período lá do colégio, da faculdade ou no trabalho, em algum momento da vida já fomos procurados por um amigo, uma colega, que estava passando por um momento difícil em família, teve um parente que desencarnou recentemente, e nós espíritas a gente tem essa missão especial, né, de trazer um conforto, um afago ali no coração da pessoa, e é um esclarecimento, né? A doutrina espírita, ela traz uma luz que muitas das vezes as pessoas, né, estão ali desorientadas, tentando buscar algo que preenche essas lacunas do sentimento, e a doutrina espírita, eu acho que ela exerce uma função muito importante nisso daí. É claro que a gente não tem a arrogância de achar que temos todo o conhecimento do mundo, até porque o espiritismo é uma filosofia muito nova, né? Ela surgiu em 1857, lá em Paris, na França, pelo Allan Kardec, codificou as informações para poder lançar essa doutrina, né? Então, obviamente, nós espíritas vivemos um aprendizado, né? Muita coisa a gente está aprendendo também. Mas, na medida do possível, aquilo que a gente pode consolar, a gente faz isso. Pois bem, trazendo aqui a nossa obra base, né? Que é o Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo bem específico que chama da Lei de Destruição, e aí a gente vai ter um item, né? Que são os flagelos destruidores. Então, é uma parte do livro que fala de maneira muito atual sobre isso que a gente está vivendo agora, pegando aí o exemplo da questão do coronavírus, né? Esse vídeo está sendo gravado no dia 26 de março de 2020, então a gente está vivendo ainda em alguns países uma escalada que está subindo, né? Aí no número de pessoas que estão falecendo, no número de pessoas que estão sendo contaminadas. Já tem país que a curva já está descendo um pouco, mas ainda é um momento grave, de muita atenção e cuidados, né? Então, se a gente vai lá em O Livro dos Espíritos, nós vamos ter a pergunta 738. E olha só o que o Kardec perguntou aqui. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E aí o que os espíritos respondem lá e vai ser anotado aqui, né? Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém,
não se aproveita desses meios. Então, essa primeira questão já mostra, né? A gente muitas das vezes fica assim, poxa, mas por que Deus permitiu isso? Primeiro, que outra base da doutrina espírita é o livre-arbítrio. Então não tem como Deus ficar lá controlando, olha, agora a sua vida vai acontecer assim, até porque não teria graça nenhuma. Imagina alguém guiando todos os nossos passos. A gente tem essa liberdade. E, infelizmente, às vezes, num conjunto de decisões erradas, isso pode ter consequências, inclusive, não apenas no nosso convívio mais próximo, mas também no mundo. Então, a gente não pode achar que Deus vai chegar ali e resolver tudo numa situação, num estalar de dedos. Isso muito tem das consequências dos nossos próprios atos. Então, a questão aqui deixa muito claro, né? Que Deus dá muitas oportunidades para a gente no dia a dia, para a gente não deixar que o problema fique pior. Mas nem sempre a gente vê as dicas. É só a gente pensar um pouquinho no exemplo do dentista. Ninguém gosta de ir para a cadeira do dentista ficar com aquele motorzinho lá bem no fundo do dente. Aquilo incomoda bastante, mesmo com anestesia, não é nada confortável. Mas se a gente previne isso, o uso correto do fio dental, da escovação, ir no dentista de 6 em 6 meses. Então o que acontece? Às vezes a gente relaxa, deixa pra lá, não, tá tudo bem, você fica 3, 4 anos sem ir no dentista. Aí quando você vai, tem aquela cárie que já virou um canal. Isso aí é um exemplo muito simples, mas que pode entrar nessa questão desses cuidados. Como é que o homem está tendo cuidado com a natureza? Como que nós estamos perante ao nosso mundo, né? Então, as consequências estão acontecendo. Então, esse exemplo do dentista, ele é simples, bobinho, mas ele se encaixa aqui num âmbito maior. E logo na sequência, tem algo que vai ser até um trecho da resposta, ainda na 738, só que no item A, que é uma das frases mais clássicas de O Livro dos Espíritos. Vem a seguinte frase: um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Quando a gente abraça a doutrina espírita, que nos traz um conjunto de hipóteses, e um dos principais pontos é a reencarnação, e aí eu gostaria de fazer uma ressalva, uma das frases que eu mais gosto do Allan Kardec, né, o codificador da doutrina espírita, que ele falou lá atrás na Revista Espírita, ele disse o seguinte: o espiritismo não se impõe, aceita-se. A partir do momento que eu faço esse exercício de aceitação a essas hipóteses que o espiritismo, a essas teorias que o espiritismo nos traz, então eu estou exercendo a minha opção de aceitar essas informações. E uma delas que é muito importante de ser trabalhada é a questão das reencarnações e das diversas vidas que tivemos nessa linha do tempo da humanidade. Se a gente parar para pensar que só essa vida que a gente está vivendo agora, perto de toda a história da humanidade, essa afirmação disso aqui, desse momento ser um relâmpago durante toda a eternidade, faz todo sentido. Isso alivia um pouco para pensarmos nesses grandes momentos tensos, difíceis que a humanidade vive, como a gente está vivendo agora. Então, de alguma maneira, isso faz um certo sentido e a gente vai ver aqui nas próximas respostas o quanto uma questão que é colocada aqui e a gente consegue fazer um link em relação a esse tema. Questão 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades? E aí vem a resposta. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Sim, sempre que estamos diante de uma grande catástrofe, é impressionante como o ser humano e muitas das pessoas que às vezes estavam com o bem guardado lá dentro do coração delas, num exercício de humanidade, num exercício de pensar no próximo,
começam a exercitar essas ações que fazem a diferença. Vamos pegar um exemplo prático. Nessa quarentena do coronavírus, tem muitas pessoas idosas que não estão podendo sair de casa e às vezes não tem nem filhos e netos que moram mais com eles. O que acontece? Os vizinhos se unem para fazer a compra no supermercado para levar para essas pessoas mais velhas, né? Que correm mais risco aí de pegar a Covid-19. São essas pequenas ações que a gente pode chamar de mini-revoluções que vão fazer a diferença em toda a sociedade, cada um ali fazendo o pouquinho que pode. E aí, mais para frente, na resposta da 741, vem uma outra colocação aqui que é a seguinte: muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Então, que isso fique de exemplo e conclusão para nós. É um momento para a gente repensar o mundo. E eu tenho certeza que todos os países do planeta Terra, nesse exato momento, estão vivendo esse exercício de repensarem as suas atitudes. Ou seja, sim, o momento que a gente está vivendo agora pode ter uma consequência muito positiva. Por isso, sejamos otimistas. E que bom que a gente tem esse conhecimento a nosso favor, que nos dá essa luz, para que a gente possa, dar aí uma sequência e ficarmos fortes na nossa fé, independente da crença, seja espírita, católico, evangélico, ou até se eu for ateu, não tem problema. O importante é manter esse otimismo e sempre nessas pequenas mini-revoluções, ajudando o próximo e o próximo mais próximo. E isso se torna depois uma grande revolução. É isso aí, galera. Valeu pelo bate-papo rápido aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.